Então vamos mais para mais uma mensagem de hoje. Vamos falar sobre coisas normais que a gente vê e que passam despercebido em relação aos ensinamentos bíblicos. Muitas pessoas já viram filmes de terror, né? E geralmente filmes como O Exorcista, A Entidade, em todos esses filmes, os padres que são chamados para fazer os exorcismos, eles nunca usam o nome de Jesus, né? Eles sempre usam o latim, a cruz, mas nunca usam o nome de Jesus, né? Que é um símbolo da Bíblia Católica e da Bíblia Protestante. E por que que eles não usam o nome de Jesus, né? Sempre usam Pai, Filho e Espírito Santo e não seguem a recomendação bíblica. Daí você, nos próprios filmes, você consegue compreender uma resistência ao ensinamento do nome de Jesus, né? Porque o próprio filme, ele poderia utilizar esse argumento bíblico. Mas por que não utiliza? Seria uma mensagem a qualquer pessoa que estivesse vendo o filme. Porque se você coloca. Só um diálogo aqui entre a gente, galera. Se você coloca lá o padre em nome de Jesus, mal sai. Primeiro, poderia ter até aquela luta, né? Entre o mal, entre o bem e o mal, até porque algumas pessoas teriam curiosidade de saber por que o nome de Jesus demorou tanto para fazer o efeito, quando na verdade faltava o quê? Às vezes jejum e oração. Ia despertar uma curiosidade nas pessoas. Então, nos próprios filmes de Hollywood, você vê uma resistência à verdade, né? Imagina as criancinhas que estão vendo filme de terror. Nossa, eu sei que o mal, se eu falar o nome de Jesus, o mal vai embora. É uma mensagem bíblica, preparadíssima, por meio de filmes. Mas, pelo contrário, o que tem de ruim é ensinando as crianças a provocarem o contato com o demônio. Vocês sempre costumam ver no filme aquele negócio do cara, da criança colocar ali um, um, um brinquedo, um jogo, né? Que eles colocam um copo e ficam fazendo perguntas ao ser espiritual desconhecido. Aí fica aquele copo indo para o sim, para o não. É uma provocação ao mundo espiritual. Você imagina se uma pessoa ficar, uma criança, desafiar o diabo? Imagina, só o que eu estou falando. Se a pessoa pedir várias vezes para o diabo entrar nela, Satanás entra em mim, Satanás. Você imagina, porque é, pode uma pessoa fazer isso? Pode. Pode dar ruim? Pode dar ruim. Pode dar ruim, porque tipo que você está oferecendo o seu corpo para o mal. Você está chamando aquilo, né? E imagina isso, cara, e os pais não saberem lidar com isso. Olha como é que é importante uma pregação no seu lar, uma oração. E o que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria, tá, gente? É uma coisa muito séria, porque tratando-se de questões espirituais, o mal se aproveita muito de que todo ser humano que não está com Jesus, Jesus foi bem claro, ele disse, aquilo que comigo não junta espalha. Não existe neutralidade no mundo espiritual. O mundo espiritual é como a luz e a escuridão. Um interruptor. Eu sempre falo sobre isso. É um interruptor. Quando você apaga o interruptor, está escuro. Quando você acende, está aceso. Não fica meio aceso nem meio apagado, a não ser que a lâmpada da tua casa seja uma porcaria. Mas não costuma ser assim. É trevas, escuridão, né? Ou luz. Não existe. Por quê? Quando Jesus vem dando um ensinamento bíblico, ele mostra o valente chamado Satanás. Ele é valente, que guarda armado, né? Isso você vai ver no texto de Lucas, em Mateus também, armado os seus despojos, ele guarda as suas propriedades bem armado. E ali Jesus dá um ensinamento, e é o único ensinamento universal que todo cristão sabe que isso é fato, né? É verdadeiro. Então sobrevém o mais valente e vence-o. Se Jesus só pode sobreviver como valente na sua vida quando você aceita ele. Quando você está determinado a deixar o pecado para se batizar e viver uma vida com ele. Então você sai daquele negócio
de quem aquele comigo não junta espalha, né? Agora você está juntando com Cristo, a sua vida com Cristo. Aí sim você é tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho, coisa que o diabo não quer que você saiba. É exatamente por isso que os filmes não exaltam o nome de Jesus. Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós fomos selados, Efésios 1,13, Efésios 2,3, você vê, nós fomos selados pelo selo do Espírito Santo, ou seja, também nos guardou como propriedade exclusiva dele. Isso acontece quando? Quando realmente você diz, eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver de uma maneira diferente. Do contrário, você continua subjugado pelo mal. Você continua na casa do valente e o mais valente não pode vir sobre a sua vida e te ajudar e te libertar. Entende? Porque essa libertação cabe a você fazer, né? Deus ajuda muito nisso por meio de quem? De nós, pregadores. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, ou seja, isso vai despertar no seu coração quando você ouve a pregação da palavra. É por isso que existe uma resistência muito grande das pessoas em relação às coisas divinas. Por quê? Porque todo ser humano nasce primeiro na natureza adâmica. Então, a natureza adâmica é uma natureza sem vergonha. As coisas de Deus passam a não ser conveniente, sabe? Passa a não ser agradável. Às vezes até a pessoa vai para a igreja pega no sono. Tá com insônia, é o melhor lugar para ir para a igreja, ou então começa a rezar e orar, que você pega no sono. Então, você pode perceber que há um poder espiritual sobre a vida da pessoa que, sabe, que não quer. Por quê? Porque são totalmente opostos. Por isso que Jesus falou exatamente isso. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, o que é nascido da carne se inclina para as coisas da carne. Ou seja, você é carnal, você é humano, normal, sem Jesus. Você começa a fazer uma oração, sabe o que acontece? No mundo espiritual você não sabe o que acontece, né? Se tem alguém contando carneirinho para você, se tem um mal ali tocando uma música de niná, só sabe que você pega no sono. Você só sabe que você se sente fraco, você não se sente agradável com aquilo, que há uma resistência para aquilo que você está fazendo. Porque o que é nascido da carne se inclina para a carne. Ele não vai se ligar por muito tempo nas coisas espirituais. Agora, quem é nascido do Espírito já é diferente, se inclina para as coisas espirituais. Ele já não consegue ficar sem orar, ele já não consegue ficar sem contato com Deus. É um novo nascimento. Por isso a conversão. Você andava de costas para Deus, agora você está andando de frente para Deus. Você está indo em busca de Deus. Você está indo em busca da luz. Jesus, e a Bíblia diz, aqueles que andam nas trevas não querem vir para a luz porque não querem que suas obras sejam manifestas. Mas quem anda na luz quer que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, quem quer Deus, consequentemente, vai querer que ele o limpe de todo o mal. Quem não quer Deus vai querer viver a sua vida sem vergonha e carnal. É óbvio, é simplesmente assim. Então, quando você está pregando a palavra para a pessoa oferece resistência, Jesus diz, sacode a sandália do seu pé e vai embora. Você não precisa ficar ali resistindo. Por quê? Porque tem muitos corações que precisam dessa palavra e você não pode perder tempo. Você ali jogou a palavra, jogou a semente. Vem um maligno, arrebatou, ela não teve crescimento, acontece tudo o que acontece na parábola do semeador, né? Aquela semente caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram aquela palavra. Ou seja, às vezes cai a palavra num lugar que não é propício para aquela semente crescer. Ou seja, tem muitas coisas, muitos espinhos sufocando. Às vezes o dinheiro, o poder, sabe? As tentações acabam sufocando aquela semente e ela morre, né? Ela fica presa entre os espinhos e ela não consegue dar fruto, né? E há casos que você lança semente no mundo espiritual, as coisas são muito rápidas. Elas não são devagar, como você imagina. Você está pregando a palavra aqui, já aconteceu o caso de eu estar pregando a palavra para uma pessoa, a pessoa estava aceitando a palavra, do nada surge um mendigo do quinto dos infernos, que eu não sei de onde que aquele mendigo surgiu, e sai puxando a pessoa, cara. É coisa que você vê assim, fica doido. Nitidamente doido, porque você vê que o mal, ele em todo o tempo. Há casos que você está pregando para um amigo de trabalho, o amigo está quase aceitando Jesus, largando tudo que é coisa maligna que ele estava seguindo. Daqui a pouco o cara
é mandado embora, sabe? Às vezes acontece. Às vezes você é mandado embora. Então acontece vários rebuliços no mundo espiritual que você não é capaz de compreender, mas que você sabe que está acontecendo algo estranho. E a incredulidade, ela só se torna incredulidade. Tem cara que é tão incrédulo, cara, que o mal não consegue perturbar ele, né? A pessoa fala assim, ó, não encosta nisso aqui, que isso daqui é uma coisa de uma religião tal e vai te fazer mal. O cara pega, ele chuta aquilo, é que ele não crê naquilo, não acontece nada. Mas só que tem gente que acha que está no mesmo nível dessa incredulidade. E aí vai fazer a mesma coisa e fica perturbado, né? Ou às vezes se você vai fazer alguma coisa, eu já aconteceu várias loucuras na minha vida que se eu for contar, as pessoas morrem de rir. Eu já peguei um punhal de macumba uma vez, porque eu aprendia isso na Igreja Universal. A Igreja Universal falava, temos que desfazer isso. Cara, eu nunca fiquei tão perturbado na minha vida. No momento que eu peguei naquele punhal, eu furei a mão, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, agora tua mão vai cair. Agora que tu se deu mal. Cara, o mal, nitidamente, ele afrontava a minha mente. E eu, sem conhecimento bíblico, achando que era um homem de Deus, ficava assim, não, que não, eu aceito, eu creio em Jesus, mas com medo miserável, ao mesmo tempo com medo terrível. E eu lembro que esse fato aconteceu na Barra da Tijuca. Eu peguei o punhal, botei em cima da Bíblia. Aí eu falei, já que eu arranquei eu vou arrancar o outro também. E furei a mão de novo no outro. Aí falou, ó, você vai perder as duas mãos. E ficava aquilo na mente. Eu fiz uma oração tão rápida com a Bíblia aberta que eu acho que eu exaltei o diabo naquela oração, que eu nem lembro o que eu orei. E eu puxei e joguei o punhal no rio lá, no canal, e no momento rasgou a Bíblia. Mas só que Deus já tinha um plano para me livrar daquilo. E ali rasgou a Bíblia, né? Aí eu fui trabalhar, cara, era muita perturbação. Na hora de janta, que eu trabalhava à noite, na hora da minha janta eu não conseguia, cara. Eu fechava o olho, parecia que alguma coisa ia me possuir. Isso eu tô contando para vocês por quê? Por isso que eu falo para vocês, tem um monte de porcaria sendo ensinado nas igrejas. Não, que a gente vai desfazer a obra de macumba. Não mexa nas coisas que para os outros é sagrado. Para eles é da religião deles. Não se envolva nisso, que isso dá até problema de ofensa à religião, da cadeia, dá processo. Mas naquela época não tinha isso. As igrejas sempre falavam nisso, até o Bispo Macedo. Eu não sei por que o Bispo Macedo me faz um livro chamado Exu Caboclo e Heresia, para os cristãos saber o que tem na macumba, o que aquela pipoca ali faz mal para o quê. Por que você quer saber isso, rapaz? Para que você quer saber isso se Jesus não ensina isso? Jesus chama os demônios de espírito imundo. Não existe, não tem nome ali. Ou é legião, que são muitos, ou espírito imundo. Aí tu vai pra igreja, pombagira, é um monte de nome, cara, sabe, não sei de onde tiram essas porcarias, de que dicionário. Mas criam esses nomes, tá? Mas eu prefiro chamar do que a Bíblia chama de espírito imundo e não entrar em contato com eles. Por quê? Porque Jesus, a única vez que entrevistou o demônio, foi só para mostrar que havia uma legião de demônios naquele homem. Ou seja, só para mostrar para os discípulos, primeiro, que o demônio não podia esconder os fatos de Jesus Cristo, tá? E de um ungido de Deus também não vai esconder. Mas ali Jesus fez uma coisa única somente para esclarecer que quem causava aqueles males na vida daquele homem era uma legião de demônios. Controlou, governou a vida daquele homem, tá? E imagina, hoje em dia na igreja o demônio faz entrevista, né? E ele fala que a igreja do ódio, olha só como é que coisa terrível. O cara da igreja, o demônio na igreja universal fala que as pessoas estão se perdendo na igreja mundial, ou seja, isso é um conto do vigário, cara. Isso é uma bobeira. Por quê? O demônio está trabalhando para Deus ou para o diabo, cara? Não dá para entender isso. O cara tá falando que a igreja, o demônio tá falando que aquela igreja lá, tá todo mundo se perdendo. Ele tá dando uma notícia, sabe? Tá dando uma notícia boa para os cristãos dali. Ou seja, fiquem aqui mesmo, que aqui eu vou ser expulso. Então, olha quanta pataquada, quanta palhaçada você vê no meio evangélico, e por isso que muita gente não vem para a igreja. O demônio fazendo papel de anjo, né? De anjo do bem, né? Quando na verdade são anjos do mal.
Então, gente, aí você vê aí, cara, quantas tribulações o cristão passa por conta desses falsos ensinos. Eu sei muito bem quantas coisas eu já passei por conta de falsos ensinamentos, né? E cara, hoje em dia tem gente que sai para evangelizar, pelo amor de Deus. O cara não entende nada da Bíblia. Pega um cara na rua que sabe mais do que ele. Não entende, não entende. Tem gente que você tem 20 anos de igreja, cara, né? Faz a seguinte pergunta para as pessoas. Uma pergunta, um desafio. Se você vem me evangelizar, eu sou incrédulo, eu vou falar para você por que que eu tenho que aceitar Jesus. Ou seja, e outra coisa, qual é a obrigação das pessoas de aceitar Jesus? Não existe uma obrigação. Não há uma obrigação. Não, que se elas não aceitar, elas não vão ter Deus. Cara, para com isso. Nossa função é pregar a palavra de Deus. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Nossa função é transmitir a mensagem, não é fazer as pessoas acreditarem. O fazer as pessoas acreditarem é uma obra do Espírito Santo. Cabe você apenas pregar a palavra de Deus. Mostrar à pessoa, convencer elas de que elas precisam de alguém para perdoar os seus pecados, que elas precisam de alguém, sabe? Não é alguém que vai dar um carro para ela, que vai tirar ela da rua. Deus pode fazer tudo isso, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. Então eu não posso dizer, né? Vem para a igreja que vai ser tudo bom, quando a parábola do semeador diz que o mal persegue a palavra. Aí você vem para a igreja, não, Deus vai te abençoar. Quando o cara chega em casa, a casa dele pegou fogo. Ou seja, Deus sai como um mentiroso da história. Fale a verdade. Se você vem para a igreja, a coisa pode piorar para você, porque o mal vai fazer uma resistência. Mas se mantenha firme, porque não há um valente que mantenha-se na fé que Deus não vai honrar a sua fé. Não existe. Não tem como Deus não honrar a fé quando ela é alinhada com a verdade. Eu não posso chegar aqui e falar assim, igual o Kenneth Reagan, que ensinou um montão de coisa boa sobre o nome de Jesus, mas ensinou um monte de baboseira também. Porque eu sei muito bem analisar o que são coisas boas. O T.L. Osborne ensinou muitas coisas boas para mim sobre espíritos, né? Sobre como eles agem, mas ensinou um monte de bobeira também, um monte de coisa errada. Então, um livro nem sempre tem todas as coisas boas. Tem um pouco de loucura do autor também. Então, o Kenneth Reagan simplesmente falava, se eu acreditar que eu tenho $50.000 na minha conta, vai ter. E não é assim que funciona. Sabe? Não é dessa forma que funciona a fé. Quando Jesus fala assim, se pedir de alguma coisa em meu nome, crendo, já recebeu. Quando ele fala isso, ele fala para espirituais, para pessoas espirituais que sabem o que se deve pedir a Deus. Sabe? Sabe o que é um pedido segundo a vontade de Deus. Se você ler só aquele texto ali, você vai se perder. Mas quando se trata da Bíblia em conjunto e quem monta isso tudo na nossa cabeça é o Espírito Santo, você sabe muito bem o que Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Ou seja, o pedido de oração era o que Pedro tinha. A autoridade do nome de Jesus é o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho um tesouro maior. Em nome de Jesus Nazareno, levanta. Sabe? Não foi em nome do Espírito Santo, não foi em nome do Pai, não foi falando em latim, como nos filmes, né? É em nome de Jesus, simplesmente. Agora, que moral que tinha Pedro para fazer isso? Ele tinha experiência nisso. Ele recebeu esse dom, ele tinha essa direção. Uma vez um amigo chegou para mim, um excelente amigo cristão, e ele falou assim, eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa na cadeira de rodas sabendo que o nome de Jesus cura. Eu falei, eu também ficava assim. Aí ele falou assim, dá vontade de pular no meio das pessoas e mandar ela se levantar. Eu falei, se tu mandar, ela vai cair. Porque não é de acordo com a sua vontade, não é porque o nome de Jesus faz o milagre que tem que ser na hora que a gente quer, porque sempre tem uma exaltação do homem. Às vezes não tem exaltação do homem, mas não tem a permissão de Deus. Deus tem que estar te dando uma direção naquilo que Ele quer que você faça. Você tem que estar... Porque, vê bem, cara, Paulo tinha o poder para muitas coisas. Paulo uma vez amaldiçoou um cara, literalmente, assim, amaldiçoou temporariamente, porque o cara estava impedindo de
da pregação ser feita ao procônsul Sérgio Paulo. E Paulo pregando para o procônsul interessado na pregação, e tinha um maledicto que estava ali tentando atrapalhar e confundir Paulo. E Paulo falou: você vai ficar cego durante um tempo, só para tu ver o que é bom para tosse, desgrama. É mais ou menos assim, tá, galera? Só para fazer uma gracinha aqui. Você vai ficar cego por um tempo. Ou seja, é uma maldição temporária. Somente para... Irmão, sai capenga para lá, que eu preciso pregar a palavra. Não atrapalha. O mal está sobre a sua vida. Então, deixou ele cego por um tempo. Aí, um cara que tem esse poder de fazer isso, não podia ter curado o Epafrodito quando adoeceu mortalmente, que era seu amigo querido? Ou você acha que Paulo não orou por Epafrodito? É porque doença não dá em poste, dá em gente. Entende? E houve uma época na Igreja Internacional da Graça, que eu frequentei com os amigos, que tudo que o pastor pregava, eu vinha e confrontava os amigos, porque eu frequentava a Internacional e a Assembleia. Então, eu adquiri muito conhecimento nessa parte. E aí eu confrontava, e o pastor não gostava muito de mim, né? Até porque uma vez eu perguntei a ele por que só ele chegava só na hora da pregação, né? Ele chegava como se estivesse voando. E uma vez também eu falei pro cara do coral por que eles colocavam trilha sonora na hora de expulsar o demônio, né? Eu falei pra ele: cara, o trilha sonora que você usa aí, esse barulhinho do teclado, parecia aquela música Psicose do filme, Psicose. Eu fiquei com medo. Eu acho que eu, como cristão, ia ficar endemoniado ali de tanto medo desse barulho que você fez no teclado aí. Porque na hora de expulsar o demônio, faziam trilha sonora. Eu perguntei: cara, para expulsar o demônio tem que ter trilha sonora? Né? Assim, num ar de deboche mesmo, mas para afrontar um pouquinho, para ver se tomava uma vergonha na cara. E ele ficou meio fechado para mim, né? Mas eu também não valho porcaria nenhuma nesse sentido. Aí, quer dizer, ficou numa situação meio ruim. Aí a gente ficou meio inimigo. Como eu não faço questão de ter muita amizade assim, né? Porque eu não quero nenhuma trilha sonora dessa na minha vida, então eu fui bem categórico na hora de falar. Então causava sempre um atrito. Por quê? Porque houve um caso na igreja que o pastor auxiliar estava com câncer na cabeça. E o pastor principal pregava que doença ou era falta de fé ou a pessoa estava em pecado, cara. E esse pastor, infelizmente, morreu, né, aos 20 e poucos anos. Um pastor muito gente boa, muito querido. E eu cheguei até a mandar uma carta para ele, porque eu sentia que ele sentia quando o pastor pregava essas coisas, sabe? Na loucura, não é que o pastor não estava pregando porque estava com um pensamento doido, né? Com os ensinamentos misturados de T.L. Osborne, com Kenneth Hagin, com, com, com as cartas do capeta, um monte de coisa misturada nos ensinamentos, né? Então, para você ter ideia, só para fazer uma gracinha aqui, para você ter ideia de como era a situação terrível, e eu fiquei muito chateado com aquela situação e comecei a estudar, né? A ponto de eu querer um livro, isso, olha que coisa tremenda. Eu queria um livro, esse livro do T.L. Osborne chamado, como é que é o nome mesmo? Esqueci. Curai os enfermos, expulsar os demônios, alguma coisa assim. Eu acho que era esse livro. E eu queria esse livro, cara, eu queria tanto ler esse livro, eu não tinha dinheiro para comprar esse livro, e chega uma pessoa e me empresta esse livro no exato momento que eu estava conversando com um amigo cristão, né, no trabalho, e essa pessoa chegou e eu vi o livro na bolsa, que a bolsa era transparente, e eu não acreditei, o livro chegou até mim. Eu li o livro, eu lembro, em 3 noites ou 4, eu li o livro todo, depois comprei esse livro, devolvi o da moça e depois emprestei para uma moça que nunca mais me devolveu, né? Esse pessoal fiel, né? Que nunca mais devolve as coisas suas. Então, hoje em dia, cara, eu não quero emprestar mais nada de livro teológico, porque eu já emprestei e foi um inferno para pegar de volta. Era difícil. Então, tem coisas que você não deve emprestar, você tem que ficar guardado ali, ou, sabe, ou quando você não quiser mais, tu vende ou compra outro, né? Mas emprestar é uma coisa muito ruim, que as pessoas não devolvem, não tem cuidado. E quando vem, dá vontade de pegar e bater nela com o livro e acabar com o restante do livro que sobra. Então, não recebi o livro, mas foi uma coisa tremenda e abriu muito o meu conhecimento. Eu comecei a fazer muitas pregações, preguei muita coisa errada também, lógico, né? Porque você tem uma fase que você está aprendendo e
o ser humano ele se guia muito pela razão, cara, pelo que é óbvio. Ele ainda tem uma rebeldia é, em relação a isso logo no início, né? Ele acredita numa coisa porque, cara, parece que é isso, sabe? Parece que é isso, mas não é isso. E ele não aceita a confrontação das pessoas. Sabe qual é o problema da confrontação? Sabe qual é o problema da rebeldia? É você não saber sanar a dúvida da pessoa. Eu tinha um problema sério de dúvida, as pessoas não sabiam como sanar minha dúvida. Ou seja, era um desafio para elas, né, tirar a loucura do meu entendimento, mas elas não sabiam. Elas sabiam gritar, discutir, não conseguiam ter relevância no que falavam, né? E depois isso tudo também, tudo que acontece com você na igreja serve de experiência para você. Da mesma maneira que você é consolado, você consola as pessoas, né? Somos consolados, a gente consola com a mesma maneira que somos consolados, isso é bíblico. Tudo é válido, tudo está dentro de uma caixinha de Deus, ou seja, tá tudo num pacote só e você vai passar por todos os momentos, porque você vai encontrar pessoas do mesmo momento que você. Aí você vai aprender a respeitar as pessoas, sabe? Humildemente entender e também você vai saber sanar essas dúvidas e às vezes colocar mais dúvida na caraminhola da pessoa para que ela vá em busca, mas quem vai sanar tudo é o Espírito Santo. Então é como se nós tivéssemos uma coleirinha Deus soltasse a nossa coleirinha e a gente andasse por tudo quanto é lugar perigoso, mas que aquela coleirinha, mesmo a gente solto, Deus tem um controle de nós, né? Como se fosse isso. Não estou nos chamando de cachorro, mas só para ter um exemplo aqui. Então, galera, sempre vai ter pessoas com um pensamento doido, assim, achando que a fé é de uma forma, não que tem que guardar isso aqui, não que tem que ser dessa forma, e quer que as pessoas entrem no mesmo barco furado delas, né? E só ela que rema sozinha aquele barco. Ninguém quer entrar ali porque é um barco da loucura. Então, gente, é muito importante você estudar a Bíblia com um comentário bíblico para que você não se perca. O erro dos cristãos do nosso século é fazer uso da Bíblia sem um comentário bíblico ou achar que não precisa de um ensinamento profundo sobre a Bíblia. Porque um comentário bíblico ele é feito por PhDs em teologia. Ou seja, tu não vai ver o cara bobão escrevendo uma coisa aleatória, né? O cara dando um tiro no escuro. Você vai ver pessoas muitas mentes inteligentes, né? Porque a Bíblia diz que uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres, muita gente esquece disso. Tem os mestres que têm um ensinamento além da nossa compreensão. E esses mestres, né? Porque por isso que vira e mexe você confronta uma pessoa na internet que já está há anos na igreja e você não faz ideia do que você está falando, cara. Você não faz ideia. O cara tá com um nível tão avançado que você que tá tentando, achando com seu pequeno conhecimento, que você tá abalando. Até vir outros teólogos e cozinhar você vivo, né? Então, gente, o comentário bíblico, interpretando a Bíblia versículo por versículo, para você ter uma noção de a seguinte questão. A Bíblia se passa em uma época, né? Em um calendário diferente, o calendário judaico é diferente do romano, ou seja, 6 horas da manhã lá na Bíblia não é 6 horas da manhã aqui no Brasil. Só para vocês. Aí, 50% das pessoas já não sabiam disso, né? Já cai de cara no chão. Costumes daquela época, né? Quando Jesus manda os discípulos buscar um cara carregando um cântaro de água, né? Não existia homens carregando aquilo. Só os monges carregavam aquilo. E numa arqueologia bíblica descobriram que ali tinha o portão dos essênios, né? O local cedido aos monges. E possivelmente Jesus tinha um contato com esses monges e um desses caras que carregava água era um monge, tá? Só conjecturando aqui uma revelação, uma descoberta arqueológica verdadeira naquele exato lugar. Então, esses monges, eles eram como se fossem os católicos coptas, né? Que não são ligados à Igreja Católica, mas são pessoas de oração, pessoas que têm o catolicismo diferente, né? Ortodoxo que fala. E como se fosse, esses monges eram uma classe de fariseus, não que todo fariseu seja hipócrita, porque a gente já criou esse paradigma,
Era uma classe de fariseu muito mais rígida, é como se fossem monges, eles ficavam clausurados ali, vivendo para Deus e tal. E tinham com certeza absurdamente um contato com Deus muito maior, né? E Jesus possivelmente tinha um contato também com eles. Foi lá, fez uma visitinha à parte, talvez, não sei, né? Não vai entrar na questão dos templários na Bíblia dos Mormons, não, porque já é outros 500. Porque na Bíblia deles é como se Jesus visitasse outros discípulos ao mesmo tempo, né? Que cuidava dos 12, tá? Só para vocês terem uma ideia de que o troço ali é totalmente diferente. O troço que eu falo, o ensinamento. Então, gente, é muito importante você conhecer isso, a aplicação daquilo que Jesus está falando dentro de um texto, muitas vezes não é aquilo que você está lendo. Se você pega um versículo bíblico pequeno, você lasca tudo. Tem uma igreja aí que prega o 666 e ele coloca lá, vai lá, prosperidade, Eclesiastes 20, não sei o quê. Tá lá, o número de ouro de Salomão era 666 ciclos de ouro. Prosperidade. Ó, agora tu vai lá, besta, tatua meia na tua testa que tu vai ter muita prosperidade. Cara, um texto bíblico já conseguiu corromper um montão de gente, sabe? Para você ver a fragilidade do ser humano. Só para isso que serve essa situação. A fragilidade em ser enganado, tá? Então, imagina se você pega a Bíblia e você é um pregador que conhece bem uma Bíblia, aí que você engana mesmo, sabe? Mas só que ao mesmo tempo, quando você conhece a Bíblia e você prega contra a Bíblia, ou seja, manipula a fé das pessoas, eu sempre prego isso, acredito que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está praticando um crime sem perdão, você está pregando contra a verdade, sabendo a verdade. Para esse crime não há perdão. É o que eu acho. Quero que a galera me confronte aí nos comentários, porque é para isso que temos a pregação aqui, para confrontamento, tá, galera? E a igreja, ela não tem que se moldar aos padrões do povo, sabe? Ah, vamos fazer isso aqui para atrair. Eu lembro de uma vez, cara, que teve uma palhaçada dentro da Igreja Internacional da Graça. Só tô falando não porque é da Graça e tal. Tive muitas coisas boas na Internacional da Graça, muita gente de fé, muitos amigos de fé, muitos pastores de fé, tá? Também tivemos muita campanha eleitoral dentro da igreja. O irmão da R. Soares vivia indo nas igrejas, né, para pedir voto. Isso eu não sabia que era errado. Hoje em dia eu sou contra. Mas são erros, sabe, pequenos. E tinha uns jovens lá que de vez em quando ficavam na igreja para fazer coisas. E tinha um jovem querendo virar uma cambalhota de cima do altar. Não, vamos fazer uma apresentação aqui e depois a gente vira uma cambalhota. Cara, daqui a pouco estão dançando funk dentro da igreja. Isso não concordo. Então os jovens tentam moldar a igreja. Não, cara. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E eu cheguei para esse jovem, você quer virar um mortal para trás aqui mesmo, no altar de Cristo? É isso que você quer fazer? Aí eu falei para ele, seria bom que você caísse de cabeça, quebrasse o pescoço, morresse na frente de todo mundo. Você vai pro céu já entrega a oração em mãos. E ele ficou muito birado comigo. Pô, cara, é tanta palhaçada que eu me irrito com essas palhaçadas, tá? E eu sou muito... Na hora eu vou e confronto a situação mesmo com todo aquele meu ódio, né? Toda aquela minha revolta de o cara não ter noção de que tá dentro de uma igreja, cara. Igreja é lugar solene, é um local solene, pelo menos tinha que ser de respeito. Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês transformaram em covil de cobras e ladrões salteadores. Essa mensagem, ela vale hoje. Por quê? Porque o ser humano continua sendo aquele sem vergonha miserável daquela época. Ele continua sendo. Né? Tipo assim, cara, pregação é isso aqui, é diálogo, é conversa. Não é enfiando a pregação pela goela das pessoas. Tem um monte de crente mimado, cara. Tem um montão de crente mimado. Eu já trabalhei com tanto crente. Tinha crente que ficava fazendo um montão de besteira no trabalho, quando eu trabalhava, quando era mais jovem, e depois ficava se resguardando em Deus. Ficava desafiando as pessoas, se resguardando em Deus.
Cara, e depois fazia as coisas tudo errado, depois falava que estava sendo perseguido, né? Então, cara, é muito hilário essas questões, porque você fica observando assim, cara, doido, 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 doido varrido, sabe? Tem situações que você percebe, cara, a fé tá fazendo mal àquela pessoa, né? Porque pode acontecer isso, cara. O cara entende tudo errado, ele compreende toda a estrutura divina como se ele fosse o centro, como se tudo fosse dar certo só para ele. Afinal, os outros são todos os amaldiçoados e ele é o único santo ali, que de santo não tem nada, nem a ponta do cabelo. Mas acredita-se muito, as igrejas é, é, martelaram muito nisso. Não, vocês são escolhidos de Deus. Por isso que vocês têm que ser mais abençoados. O bispo Macedo chegou a dizer: se Deus é rico, é o senhor do ouro da prata? Se os ímpios podem ter, aí mostrava a cachoeira caindo dentro da piscina. Os cristãos tinham que ter mais também, se os ímpios podem ter. Só que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né, cara? O cara acorda cedo, o cara trabalha, o cara corre atrás, e o crente quer só ficar orando e jogando videogame. Aí, aí, aí a questão é que o sol, filho, nasce para todos, a chuva cai sobre todos, Deus é bom com todos. Mas com os preguiçosos não é não. Não corre atrás não para tu ver, irmão. Tu vai viver só no sonho. Tudo tem um sacrifício, porque o sacrifício torna tudo mais gostoso. Você chega lá e você bate no peito e diz: eu conquistei porque eu lutei, né? E senão seria muito fácil, eu ia passar a vida toda de joelho pedindo as coisas para Deus. A gente tem muita coisa de Deus que Ele nos dá sem a gente pedir. Agora, o que nós temos que pedir a Deus? Sabedoria é uma coisa que ninguém pede a Deus, muitas vezes não pede. Paciência, para aturar gente chata, porque tem gente chata no mundo. Ou você acha que todo mundo que vem te chamar no portão, tu quer dizer para ela que você está em casa? E o cristão não pode mentir, né? Então nem abra a boca. Tá aí, ô, David, você tá aí? Não, não vou mentir, então também não vou falar. Não falo nem que sim, nem que não. Só me escondo debaixo da cama. É simplesmente assim. Sabe, a gente não é obrigado, cara. Então, quando a gente tá de bom humor, a gente atende. Quando a gente não tá. Quando eu tô de bom humor, cara, a gente conversa, a gente fala com as pessoas e tal. Quando eu tô de mau humor, não quero falar com ninguém, quero que o mundo se exploda. É mais ou menos desse nível. Porque nós somos humanos, temos muitas perturbações, temos muitas coisas que nos atrapalham, né? E às vezes temos muita coisas muito tempo para se dedicar à vida das pessoas. Eu me dedico muito aos outros, né? E tem um tempo que você tem que se dedicar a você. E o cristão tem que saber ter esse equilíbrio. Às vezes a pessoa se dedica muito à igreja, só à igreja, só à igreja. Quando a Bíblia diz que o casado está dividido entre a igreja e o casamento. Há uma divisão. Deus, o próprio Deus entende que você tem uma divisão. Você está dividido. Você não pode ter uma entrega 100% que você vai sofrer, seus familiares vão sofrer e você está achando que está fazendo a obra de Deus, mas você está negando a fé e está pior do que o incrédulo, né? Eu pausei o vídeo para achar a palavra certa. Negligenciando algumas coisas na sua vida. Então, galera, vamos ficar aqui com essa pregação de hoje, né? Desculpa as brincadeiras, mas às vezes é bacana porque faz as pessoas rirem, né, um pouco, não com todas as palhaçadas do Cláudio Duarte, que às vezes ultrapassa o limite, mas ele é bem engraçado em certas coisas, e tem coisas que eu acho sem graça que não pode se pregar na igreja. Então a gente fica nessa pregação aqui legal na internet. Até o próximo vídeo. Fui!